Meu boa noite a todos. A gente está aqui nesse momento para fazer uma palestra diferente, né? Pelo menos para mim. É a primeira vez que eu gravo um vídeo, né? Nesse momento que a gente está vivendo, de uma palestra que eu vou passar para vocês. O que a gente vai conversar hoje? Nós vamos conversar sobre uma lição do capítulo 4 do livro psicografado por Chico Xavier, Contos dessa e Doutra Vida, pelo Espírito Irmão X. Irmão X é o Humberto de Campos, o mentor do centro que eu frequento, que a minha família frequenta, que é a Fraternidade. E é muito interessante porque eu achei que era um texto fácil, né? Acho que o Humberto de Campos ele é fácil só quando ele faz o prefácio dele, que ele fala que ele não tem intenção de ensinar nada que já não exista, de fazer uma coisa tranquila, mas no final é muito profundo. E esse capítulo ele fala sobre aprendizes e adversários, e é uma historinha muito interessante. Se passa da seguinte forma: 3 funcionários do Templo de Jerusalém, Jonathan, Gessé e Eliakim, eles estavam passando por Cafarnaum e eles procuraram Jesus, e Jesus estava na casa de Simão Pedro. Então eles chegam em Jesus e começam a conversar. E ele fala o seguinte, que eles queriam muito serem discípulos do Mestre em Jerusalém, que Jerusalém na época era considerada a cidade, né, eleita do povo escolhido. Os judeus se consideravam um povo escolhido de Deus. E eles queriam solenizar os votos dele, porque eles tinham ouvido falar de Cristo. E eles perguntam para Cristo qual a conduta que eles têm que ter frente aos inimigos, né? Então é muito interessante, porque eles se dizem hostilizados por terríveis desafetos no santuário que eles são funcionários, né? E eles estavam extasiados com os ensinamentos de Jesus e eles queriam ter de Jesus uma orientação do que fazer, de como fazer. Então, o primeiro deles pergunta para o Cristo como eles tinham que agir, né? Ensina-nos a agir frente a esses inimigos, né? Aí o que Jesus fala? Jesus medita e responde para eles: é justo considerar nossos adversários como instrutores. O inimigo, ele fala, junto de nós, ele vê a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Cabe-nos, desse modo, tolerar-lhes as admoestações com nobreza e serenidade. É muito interessante, porque ele fala que esse inimigo, ele vê o que o amigo não quer ver, que são as sombras que a gente tem. Geralmente, quando um amigo fala a verdade pra gente, a gente não gosta. Mas nessa hora ele não tá sendo o nosso inimigo. Ele tá vendo o que a gente precisa melhorar e que a gente também não quer enxergar muitas vezes. E se ele é nosso amigo, ele vai ter que falar pra gente a verdade. A gente esquece que o caminho pro Cristo não é um caminho fácil. Jesus não vem falando fácil seguir meu caminho. Não. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Quer dizer, através dos meus ensinamentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem, ele está nos ensinando a caminhar. A gente só caminha com a verdade. E a verdade muitas vezes não é aquilo que a gente quer enxergar. A verdade é muito maior. A verdade, ela faz com que a gente tenha que aprender a lidar com as nossas sombras. E o que é o nosso inimigo? Nosso inimigo é simplesmente alguém que cobra de nós a nossa mudança, a nossa reforma íntima,
porque eles enxergam as nossas sombras. O ideal seria que cada um enxergasse as próprias sombras, que cada um trabalhasse as próprias sombras, aí a gente descobrir que ninguém precisaria ser inimigo de ninguém, porque cada um de nós íamos estar preocupados com a nossa própria construção, com o nosso próprio caminho, e não com o caminho do outro, né? Mas a gente ainda está no planeta de provas e expiações, porque nós ainda temos provas e expiações para a gente poder sublimar e aí a gente poder crescer. Então, ele fala o seguinte, que a tolerância com os inimigos é o principal fator. Que a gente tem que ter tolerância e agir com nobreza e com serenidade. Não é fácil. Essas são as lições do mestre, né? Aí ele fala o seguinte no texto, irmão X, que os visitantes, né, se entreolharam perplexos e aí continuaram fazendo perguntas para o Cristo. Senhor, e se somos injuriados? Se a gente sofre injúrias, né? Injúrias, geralmente a gente acha que não merece nem aquelas injúrias que a gente sofre. Aí o Cristo fala, adotemos o perdão e o silêncio. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. Quer dizer, quem insulta está doente, está perturbado. Então a gente tem que perdoar e silenciar. E aí ele fala, e se formos perseguidos? E se nos perseguirem? Né? E se nós somos perseguidos? Muitos de nós, a gente fala, fulano não gosta de mim, fulano me persegue no trabalho, nada do que eu faço tá bom. O que Jesus fala nessa situação, quando a gente sofre disso? Utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem. Então ele fala pra gente orar, para que a gente não venha cair no escuro nível da ignorância em que eles estão, para que a gente de perseguidos não passemos a perseguidores também. Então aqui, em duas coisas, ele já coloca como é que a gente tem que se comportar, né, com os nossos inimigos. Primeiro, trazendo mais luz, aceitando os nossos inimigos com nobreza, com serenidade, adotando o perdão e o silêncio se formos injuriados, e se formos perseguidos, orar a favor daqueles que nos perseguem. Fácil? Não. Ninguém disse que o caminho ia ser fácil. Estreita é a estrada que leva ao Pai, né? E se nos baterem e nos esmurrarem, que fazer se a violência nos alvita e confunde? Ainda assim, esclareceu Cristo, a paz íntima deve ser o nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude. Né? Por quê? Porque se essa pessoa está nesse estado, ela é louca, ela está louca e merece compaixão. Essas foram as palavras do Cristo. E aí eles continuam perguntando, que resposta oferecer então à maledicência, à calúnia e à perversidade? Cristo sorri e fala, o maledicente, aquele que fala mal dos outros, né? Ele guarda consigo o infortúnio de descer a condição do verme que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador, ele traz no coração largas doses de fel e veneno que lhe flagelam a vida. E o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. Qual seria a resposta para essas pessoas que agem assim? E ele fala que o perdão é a única resposta que merece, porque eles já estão no sofrimento. Eles já estão doentes, né? Aí ele fala o seguinte, que reação assumir perante os que perseguem? O funcionário do templo continua perguntando. Aí Cristo responde, quem persegue os semelhantes, ele tem o espírito em densas trevas e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra fantasmas da própria imaginação.
Então, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. Eles precisam de ajuda. Eles precisam ser ajudados. E como é que a gente vai ajudar? Será que é respondendo na mesma moeda? Né? Olho por olho, dente por dente? O Cristo vem justamente quebrar a lei mosaica de olho por olho, dente por dente. Ele vem falar do perdão, da oração, da ajuda. E aí, eles continuam perguntando: e que punição reservar aos que nos ferem o corpo? Refiro-me àqueles que nos vergastam a face e fazem sangrar o peito. Isto é, aqueles que nos vêm e nos matam, Um homicida que vem e tira a vida do outro. Olha o que Cristo responde: quem golpeia pela espada será golpeado também. Até que reine o amor puro na terra, quem se rende às sugestões do crime é um doente, perigoso, que devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. O sangue não apaga o sangue e o mal não retifica o mal. Então, para aqueles que acham que tirar a vida do próximo, que isso não tem consequência, nós aqui no mundo tem que existir leis e que isso tenha consequência sim. E o Cristo já fala sobre isso aqui. Ele tem que ser recluso e tem que ter o tratamento indispensável. Ele não pode viver em sociedade, porque ele está tão doente que ele acha que o sangue, que ele precisa, através do sangue dos outros, fazer a justiça, entre aspas, que ele acredita que tem que ser feita. Ou, enfim, ele está tão doente que ele acha que para ele ter coisas, para ele ser alguém, ele tem que matar, Então, que o sangue não apaga o sangue e que o mal não retifica o mal. Então, olho por olho, dente por dente não funciona. Mas ele tem que sofrer as consequências do que ele fez, porque quem golpeia pela espada será golpeado. É a lei do retorno, que aquilo que a gente planta, a gente vai colher, de alguma forma. E ele continua: é imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação, espero que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo, isso é, o algoz. Então ele fala que é imprescindível que o perdão incondicional, com o esquecimento de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. É difícil a gente esquecer as ofensas que a gente sofre? Não. Por isso que eu acredito que o Espiritismo ele vem trazer a luz que a gente tanto precisa quando ele fala da reencarnação. Porque através da reencarnação a gente esquece o nosso passado delituoso e a gente ganha de presente essa vida, uma nova oportunidade para a gente fazer a diferença. A ideia é que a gente passe por essa vida para sermos melhores do que nós fomos nas outras nossas vidas. Ou que a gente dê um pequeno passo em direção a isso, Por isso esse presente. A gente não está aqui, nesse momento, passando o que a gente está passando à toa. Aqui nós estamos sendo testados na nossa fé, na nossa coragem, nos nossos valores morais, na nossa disciplina. Esse é o nosso teste. E a gente já sabia disso quando a gente reencarnou. Nossa programação, ela é feita por entidades superiores que não estão mais apegadas à mesquinhez e à justiça feita com as próprias mãos, entre aspas. Elas veem o mundo e esse planeta de uma outra forma, elas enxergam lá na frente, E graças a Deus, graças à misericórdia do Pai, a gente tem a oportunidade de contar com esses amigos espirituais. A gente não está aqui só e abandonado, largado à própria sorte. Apesar do caos aparente que a gente está vivendo, que a gente vê
e fala, meu Deus, como é possível isso? Nada é por acaso. Esse momento não é por acaso, né? E o mestre, naquelas lições de mais de 2000 anos atrás, ela continua tão atual quanto agora. A gente, muito mais do que antes, a gente está precisando do Cristo. Acho que a gente tem precisado, tem necessitado da ajuda do Cristo e dos nossos amigos espirituais desde sempre. A gente só está desse lado agora. A gente está aqui de passagem. Essa é a nossa prova. Eu sempre falo que a gente estuda na erraticidade, na cidade do plano espiritual, que a gente está lá aprendendo, adquirindo conhecimento, para colocar a prova aqui. E não é fácil. Essa é a nossa prova. A gente ganha um corpo, que ele vem com limitações, que ele já vem com as doenças que ele tem que desenvolver, caso a gente saia do nosso roteiro de planejamento. Para quê? Para que a gente seja posto à prova diante das nossas, entre aspas, tentações, né? Tentações essas que são simplesmente as nossas sombras internas que a gente ainda não conseguiu, a gente não sabe lidar. No mundo espiritual a gente tem uma série de possibilidades de aprendizado em que a gente vai lá se preparando, como se a gente fizesse vários MBAs, eu brinco. A gente faz MBAs no mundo espiritual e vem pra cá para colocar a prova, para trabalhar aqui nessa vida, pra gente poder caminhar e colocar isso tudo à prova, né? E eu acho que para isso um grande recurso que a gente tem são os livros, são os ensinamentos, mas é imperioso também a gente querer se reformar, e reforma íntima exige ação, reforma exige ação. A gente às vezes quer fazer uma reforma íntima simplesmente só adquirindo conhecimento e não é assim. A gente precisa colocar em prática o conhecimento que a gente adquiriu. O que é uma reforma? Quando a gente pensa numa reforma numa casa, a gente pensa no caos absoluto, né? Quando a gente vai reformar um banheiro, a gente descobre que do banheiro a gente já tem que passar para o corredor, para a cozinha. Se o banheiro, se a tubulação estourou o cano de água, dá para um quarto, você já tem que arrumar a parede daquele quarto. Então a reforma íntima, quando a gente se propõe a fazer dentro da gente, a gente acha que está reformando uma coisa, a gente descobre que aquela coisa está ligada a uma série de outras coisas que a gente também precisa reformar. E que a gente tem que ter coragem de encarar aquilo de frente e reformar. E eu acho que o primeiro passo, ele fala aqui, perdão incondicional, esquecimento das ofensas. Perdão até a gente mesmo, a gente se perdoar. A gente entender a nossa fraqueza, pra gente poder saber o que a gente tem que trabalhar dentro da gente. E a reencarnação é isso, é esse esquecimento, pra gente poder ganhar. É como se a gente ganhasse um livro, esse caderno aqui em branco, em que a gente fosse reescrever esse capítulo da nossa vida, que é essa existência aqui, não esquecendo que a gente tem vários outros livros escritos na nossa estante, das nossas outras vidas, com as nossas quedas, com os nossos aprendizados. Isso é muito importante. Então, nesse momento aqui, a história está acabando e é muito interessante que o mestre ele sai para atender uma criança que chorou, uma criança doente. E ele pede para que eles o aguardem. Então o mestre pediu alguns instantes de espera e saiu para socorrer a criança. Quando ele volta, ele procura pelos aprendizes fervorosos e entusiastas que queriam seguir o caminho dele. E a lição termina assim: na sala modesta de Pedro não havia ninguém. Eles tinham ido embora, acharam muito difícil aquilo. Quantos de nós a gente vira, em algum momento da nossa vida, a gente vira as costas para Cristo, por achar que o caminho dele é muito longo e é muito difícil para a gente seguir, que as lições são muito difíceis de executar, de praticar, né? E a gente vira as costas para a gente poder viver num mundo onde as coisas para a gente venham mais fáceis. Só que a lição que saiu no nosso Evangelho no Lar, na segunda-feira, é muito interessante, que fala que se a gente acha que a nossa estrada vai ficar mais fácil por a gente não estar num caminho espiritual, num caminho cristão, é aí que a gente se engana. Que sem a ajuda do Cristo, sem a ajuda dos nossos amigos espirituais, a nossa estrada fica assim, muito mais difícil.
Porque aquelas trevas, aqueles momentos que a gente vai ter que passar com a ajuda do Cristo, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, com o poder da oração, com o poder desse conhecimento, vai fazendo com que as coisas, não é que elas fiquem mais fáceis, mas que elas não se tornem elas fiquem mais leves, que elas não sejam tão pesadas, que a loucura não tome conta da gente, que a gente não pratique um ato muito pior, como o suicídio, quando a gente está frente de uma situação limite em que a gente está sendo posto à prova. A fé e a coragem, que a gente ouve tanto falar, ela precisa desse alicerce, dessa base de conhecimento cristão, dessa base do amor, do perdão, da oração. A gente tem que saber que a gente tem ferramentas que a gente pode usar nessas situações que vão fazer a diferença, que não é o desespero, a loucura, a raiva, que vai fazer com que as coisas fiquem melhores. Ou a gente deixar pra lá e falar, não, desde que eu resolvi entrar no caminho espiritual, minha vida só piorou. Não é que a sua vida só piorou, é que você está enxergando coisas que você não enxergava e que aquilo está começando a te incomodar e que você tem que não é reagir numa coisa de reação intempestiva àquilo, mas que você tem que usar seu conhecimento, tudo que você tem vindo aprendendo, para que você coloque aquilo naquela situação, para que você passe por aquilo de uma forma mais serena, mais equilibrada. É fácil? Não, não é fácil. Não, a gente não pode pensar que o nosso caminho é um caminho, a gente quer um caminho fácil, cheio de flores, não é? Só que Cristo veio mostrar que mesmo ele ser mais perfeito, que veio à Terra, que reencarnou aqui, ele teve espinhos até o último minuto. Ele não foi poupado da morte. E a gente quer ser poupado da morte, né? E a gente esquece que nem o Cristo foi poupado da morte. E a gente quer evitar isso a todo custo de uma forma paranoica. E não é assim. Não é assim. A gente tem que saber viver todos os dias, porque a morte vai chegar para todo mundo. Se ela chegou para o mestre dos mestres, ela vai chegar para a gente. Mas o que ele mostrou para a gente foi que a morte veio e que ela não era um fim. Ela só era um recomeço. Tanto que ele, entre aspas, ressuscitou. Ele continuou. E ele vem e se materializa no Pentecostes e mostra para os discípulos que ele continuava tão vivo quanto antes. Mas não nesse plano. Então a vida continua. Tá vendo? Olha, a morte não é o fim. Ela é só um recomeço. E a gente tem que querer recomeçar. Para aqueles que acreditam nisso, infelizmente não é assim. Ou felizmente não é assim, né? É o contrário. A gente está num eterno se refazer, recomeçar, reconstruir, restaurar coisas que precisam que sejam restauradas, refeitas. Então a gente tem que aproveitar esse momento de introspecção. Eu brinco que eu tô isolada sem isolamento, né? Que a gente isola com criança, com a família, e aí você vê coisas que você realmente precisa reformar, tanto fisicamente, materialmente na sua casa, quanto também internamente, de coisas que você não gosta. Então isso é muito bom, porque parece aquele momento em que Jesus foi para o deserto meditar, né, antes do suplício dele. E é o que a gente está fazendo agora. A gente está tendo esse momento para a gente meditar, para a gente refazer, para a gente enxergar as nossas sombras, para a gente se reconectar com o que realmente é importante. E a gente descobre que a matéria não é isso tudo mais. A gente sabia, a gente estuda, vai pro centro, né? Participa da reunião, vambora. Só que isso aqui mostra pra gente da nossa dimensão. É como se a gente estivesse no nosso mini umbral, né?
tendo que lidar com coisas que a gente no cotidiano da vida, do estresse, da correria, a gente não olha. E qual vai ser a nossa postura? Fugir da sala de Pedro? Ou ficar e olhar para Jesus e falar: mestre, entendi, não é fácil. Não sei se eu vou conseguir perdoar, esquecer, rezar pelos inimigos. Mas a gente tem que tentar. E eu acredito que essa é a grande lição. É a gente não fugir da sala. É a gente olhar para o Pai, para o Mestre Jesus e falar: a gente vai tentar ser discípulo. Não vai ser fácil. Mas vamos lá, me ajuda. E foi isso que os discípulos que ficaram do lado do Cristo fizeram. Com todas as imperfeições como nós. Ele não escolheu homens santos. Ele santificou os homens. É diferente. Através do exemplo. Que a gente nunca se esqueça disso. Né? Então, muito obrigada. Gratidão por vocês terem ficado comigo até agora. Né, ouvindo essa palestra. Gratidão. Que a gente possa nesse momento fazer uma oração e agradecer a espiritualidade maior por a gente estar aqui em mais uma oportunidade de trazer a luz primeiro para dentro de nós, para que a nossa luz, por menor que seja, consiga ajudar a acender a luz nos corações uns dos outros, porque é assim que a gente cresce. Assim seja.